Se hoje você sentiu no coração o desejo de ouvir esta oração, não foi por acaso. Talvez a sua casa esteja enfrentando dias difíceis. Talvez a sua família esteja vivendo conflitos, preocupações, enfermidades, dificuldades financeiras, ou um silêncio que machuca o coração. Mas eu quero dizer algo que pode renovar completamente a sua esperança. Quando São José entra em seu lar, a paz encontra um caminho para voltar. Hoje, nós vamos convidar aquele que foi escolhido por Deus para proteger Jesus e Maria e entrar também na sua casa. Enquanto esta oração acontece, abra o seu coração, ore com fé. Imagine São José caminhando por cada cômodo do seu lar, levando a luz de Deus para onde existe tristeza, fortalecendo quem está desanimado, restaurando a união da família e apresentando todas as suas necessidades diante de Deus. Eu peço apenas uma coisa: não saia desta oração antes do fim. Existe uma bênção especial, preparada para aqueles que permanecem rezando do começo ao fim, com um coração sincero. Se você acredita no poder da intercessão de São José, escreva agora nos comentários: São José, entra na minha casa e protege a minha família. Eu vou ler o seu comentário e rezar por você e por todos aqueles que você ama. Aproveite também para deixar o seu gostei no vídeo. Esse simples gesto ajuda esta oração a alcançar outras famílias que estão precisando de esperança, consolo e da proteção de Deus. Se você ainda não faz parte desta família de oração, inscreva-se agora no canal e ative o sino das notificações. Todos os dias rezamos juntos, levando fé, paz e esperança a milhares de lares. E compartilhe esta oração com pelo menos uma pessoa da sua família ou um amigo que esteja precisando de um milagre. Às vezes, Deus nos usa para transformar uma vida. Agora, aonde você estiver, respire fundo, silencie o seu coração e una sua fé à nossa. Entregue todas as suas preocupações, todos os seus medos e todas as suas intenções nas mãos de São José. Porque quando uma família se une em oração, o céu se move em seu favor. E eu acredito que a partir deste momento, Deus já está começando a agir dentro da sua casa. Vamos rezar juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José, neste momento abrimos as portas da nossa casa. Abrimos as portas do nosso coração. Entra, glorioso guardião da Sagrada Família, com a tua presença silenciosa, forte, humilde e cheia da graça de Deus. Não permitas que esta casa permaneça a mesma depois desta oração. Que a tua visita transforme o ambiente, renove a esperança e faça florescer a paz que vem do céu. São José, tu que protegeste Jesus com todo o amor de um pai, protege também aqueles que moram neste lar. Passa por cada cômodo desta casa, passa pela sala, para que nela nunca falte diálogo, a união e os momentos felizes em família. Passa pela cozinha, para que nunca falte o pão de cada dia, a fartura necessária, a dignidade do trabalho e a gratidão pelas bênçãos recebidas. Passa pelos quartos, que todo espírito de medo, tristeza, angústia e de perturbação desapareçam agora, em nome de Jesus. Que cada pessoa desta casa durma em paz, acorde fortalecida e caminhe protegida por Deus. São José, olha para a nossa família. Tu conheces as nossas lutas.
Conheces as lágrimas que escondemos, os medos que ninguém vê, as batalhas travadas em silêncio, as preocupações que carregamos todos os dias. Por isso, pedimos a tua poderosa intercessão. Se existe alguma divisão entre nós, une o nosso coração. Se existe orgulho, ensina-nos a humildade. Se existe mágoa, derrama o perdão. Se existe distanciamento, aproxima-nos novamente. Se existe frieza, acende o fogo do amor. Que nenhuma palavra de ódio permaneça em nossa casa. Que nenhuma ofensa tenha mais força do que o perdão. Que nenhuma discussão destrua aquilo que Deus uniu. São José, guarda os nossos filhos, protege seus pensamentos, seus caminhos, suas amizades, protege as suas escolhas, livra-os das más companhias, das armadilhas do mundo, dos vícios, das influências que afastam de Deus e de tudo aquilo que possa roubar a sua paz. Que os nossos filhos cresçam fortes na fé, firmes na verdade e ricos em sabedoria. Abençoa também os pais, dá-lhes paciência quando o cansaço chegar, dá-lhes coragem diante das dificuldades, dá-lhes discernimento para conduzir a família pelos caminhos do Senhor. Que nunca desistam de lutar pelos que amam. São José, abençoa aqueles que sustentam esta família com suas orações silenciosas. Recompensa cada lágrima derramada pelos filhos, pelos netos e por todos aqueles que carregam no coração. Visita também aqueles familiares que estão distantes, os que se afastaram, os que vivem machucados, os que perderam a esperança, aqueles que já não conseguem acreditar que tudo pode mudar. Vai ao encontro deles, leva consolo, leva paz, leva reconciliação. Leva o abraço misericordioso de Deus. São José, coloca tuas mãos sobre as portas desta casa, que por elas entrem apenas pessoas enviadas por Deus. Que toda intenção maligna permaneça do lado de fora. Que nenhuma inveja encontre espaço, que nenhuma maldade encontre abrigo, que nenhuma palavra de maldição tenha poder sobre a nossa família. Consagramos este lar ao Senhor. Que os anjos do céu façam guarda ao nosso redor, de dia e de noite. Que a luz de Cristo brilhe em cada ambiente. Que toda escuridão desapareça, que toda inquietação seja vencida, que toda tristeza dê lugar à alegria, que toda ansiedade seja substituída pela confiança. São José, intercede por aqueles que enfrentam dificuldades financeiras. Tu conheceste o valor do trabalho. Sabes o que significa lutar diariamente para sustentar uma família. Por isso, abre portas onde hoje só existem paredes. Mostra caminhos onde enxergamos apenas obstáculos. Concede oportunidade. Abençoa o trabalho de nossas mãos. Multiplica os frutos do nosso esforço. Afasta o desemprego, a escassez, toda a injustiça. Que nunca nos falte o necessário para viver com dignidade. E que jamais percamos a fé, enquanto esperamos pelas respostas de Deus. São José, visita aqueles que estão doentes, toca seus corpos, fortalece sua alma, remove suas forças, enche seus corações de esperança. Que onde existir dor, Deus derrame alívio. Onde existir enfermidade, Deus derrame cura, conforme a sua santa vontade. Onde existir desânimo, Deus derrame coragem. Onde existir sofrimento, Deus derrame consolo. São José, faz desta casa uma pequena Nazaré.
Que Jesus seja o centro de nossas decisões, que Maria seja a inspiração de nossa ternura e que a Tua presença nos ensine a viver na humildade, na obediência e na confiança absoluta em Deus. Que esta família nunca se acostume a viver sem oração, que nunca falte uma Bíblia aberta, um terço rezado com fé, um coração disposto a perdoar, um sorriso capaz de renovar a esperança. São José, se algum membro desta família está perdido, traga-o de volta. Se alguém está desanimado, levanta-o. Se alguém está chorando escondido, consola-o. Se alguém pensa que não há saída, mostra que Deus continua realizando milagres. Ensina-nos a confiar, mesmo quando não entendemos os planos do Senhor. Ensina-nos a esperar, mesmo quando tudo parece demorado. Ensina-nos a permanecermos fiéis, mesmo em meio às tempestades. Nós entregamos diante de Ti cada sonho, cada projeto, cada necessidade, cada conta a pagar, cada preocupação, cada decisão, cada lágrima, cada agradecimento, cada pessoa que amamos. Recebe tudo isso, São José, e apresenta aos pés de Jesus. Que Deus envie sobre esta casa uma chuva abundante de bênçãos. Que o Espírito Santo renove a nossa fé. Que a nossa família seja conhecida pela paz, pela honestidade, pela união, pela generosidade e pelo amor. Que todos aqueles que entrarem neste lar sintam a presença de Deus. Que encontrem acolhimento, esperança, palavras de vida, que encontrem luz. São José, permanece conosco. Quando amanhecer, fica conosco. Nunca permitas que esta família se afaste de Jesus. Nunca permitas que o desânimo vença a nossa fé. Nunca permitas que o medo seja maior do que a nossa confiança em Deus. Hoje consagramos a nossa casa ao Teu cuidado. Consagramos a nossa família à Tua proteção. Consagramos o nosso futuro à vontade do Senhor. E acreditamos, com todo o nosso coração, que a Tua poderosa intercessão já está alcançando o nosso lar. Que a paz de Cristo reine entre nós. Que o amor permaneça para sempre. Que a nossa casa seja um lugar de oração, de perdão, de esperança e de milagres. São José, fica na nossa casa, permanece em nossa família, protege-nos todos os dias, nos conduz até Jesus e nunca nos deixe caminhar longe do amor de Deus. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. São José, neste momento abrimos as portas da nossa casa, abrimos as portas do nosso coração. Entra, glorioso guardião da Sagrada Família, com a Tua presença silenciosa, forte, humilde e cheia da graça de Deus. Não permitas que esta casa permaneça a mesma depois desta oração. Que a Tua visita transforme o ambiente, renove a esperança e faça florescer a paz que vem do céu. São José, Tu que protegeste Jesus com todo o amor de um pai, protege também aqueles que moram neste lar. Passa por cada cômodo desta casa, passa pela sala, para que nela nunca falte diálogo, a união e os momentos felizes em família. Passa pela cozinha, para que nunca falte o pão de cada dia, a fartura necessária, a dignidade do trabalho e a gratidão pelas bênçãos recebidas. Passa pelos quartos, que todo espírito de medo, tristeza, angústia e de perturbação desapareçam agora
em nome de Jesus. Que cada pessoa desta casa durma em paz, acorde fortalecida e caminhe protegida por Deus. São José, olha para a nossa família. Tu conheces as nossas lutas, conheces as lágrimas que escondemos, os medos que ninguém vê, as batalhas travadas em silêncio, as preocupações que carregamos todos os dias. Por isso, pedimos a Tua poderosa intercessão. Se existe alguma divisão entre nós, une o nosso coração. Se existe orgulho, ensina-nos a humildade. Se existe mágoa, derrama o perdão. Se existe distanciamento, aproxima-nos novamente. Se existe frieza, acende o fogo do amor. Que nenhuma palavra de ódio permaneça em nossa casa. Que nenhuma ofensa tenha mais força do que o perdão. Que nenhuma discussão destrua aquilo que Deus uniu. São José, guarda os nossos filhos, protege seus pensamentos, seus caminhos, suas amizades. Protege as suas escolhas. Livra-os das más companhias, das armadilhas do mundo, dos vícios, das influências que afastam de Deus e de tudo aquilo que possa roubar a sua paz. Que os nossos filhos cresçam fortes na fé, firmes na verdade e ricos em sabedoria. Abençoa também os pais, dá-lhes paciência quando o cansaço chegar, dá-lhes coragem diante das dificuldades, dá-lhes discernimento para conduzir a família pelos caminhos do Senhor. Que nunca desistam de lutar pelos que amam. São José, abençoa aqueles que sustentam esta família com suas orações silenciosas. Recompensa cada lágrima derramada pelos filhos, pelos netos e por todos aqueles que carregam no coração. Visita também aqueles familiares que estão distantes, os que se afastaram, os que vivem machucados, os que perderam a esperança, aqueles que já não conseguem acreditar que tudo pode mudar. Vai ao encontro deles, leva consolo, leva paz, leva reconciliação. Leva o abraço misericordioso de Deus. São José, coloca tuas mãos sobre as portas desta casa, que por elas entrem apenas pessoas enviadas por Deus, que toda intenção maligna permaneça do lado de fora, que nenhuma inveja encontre espaço, que nenhuma maldade encontre abrigo, que nenhuma palavra de maldição tenha poder sobre a nossa família. Consagramos este lar ao Senhor. Que os anjos do céu façam guarda ao nosso redor, de dia e de noite. Que a luz de Cristo brilhe em cada ambiente. Que toda escuridão desapareça, que toda inquietação seja vencida, que toda tristeza dê lugar à alegria, que toda ansiedade seja substituída pela confiança. São José, intercede por aqueles que enfrentam dificuldades financeiras. Tu conheceste o valor do trabalho. Sabes o que significa lutar diariamente para sustentar uma família. Por isso, abre portas onde hoje só existem paredes. Mostra caminhos onde enxergamos apenas obstáculos. Concede oportunidade. Abençoa o trabalho de nossas mãos. Multiplica os frutos do nosso esforço. Afasta o desemprego, a escassez, toda a injustiça. Que nunca nos falte o necessário para viver com dignidade. E que jamais percamos a fé, enquanto esperamos pelas respostas de Deus. São José, visita aqueles que estão doentes. Toca seus corpos, fortalece sua alma, remove suas forças. Enche seus corações de esperança. Que onde existir dor, Deus derrame alívio. Onde existir enfermidade, Deus derrame cura
conforme a sua santa vontade. Onde existir desânimo, Deus derrame coragem. Onde existir sofrimento, Deus derrame consolo. São José, faz desta casa uma pequena Nazaré. Que Jesus seja o centro de nossas decisões, que Maria seja a inspiração de nossa ternura e que a Tua presença nos ensine a viver na humildade, na obediência e na confiança absoluta em Deus. Que esta família nunca se acostume a viver sem oração, que nunca falte uma Bíblia aberta, um terço rezado com fé, um coração disposto a perdoar, um sorriso capaz de renovar a esperança. São José, se algum membro desta família está perdido, traga-o de volta. Se alguém está desanimado, levanta-o. Se alguém está chorando escondido, consola-o. Se alguém pensa que não há saída, mostra que Deus continua realizando milagres. Ensina-nos a confiar, mesmo quando não entendemos os planos do Senhor. Ensina-nos a esperar, mesmo quando tudo parece demorado. Ensina-nos a permanecermos fiéis, mesmo em meio às tempestades. Nós entregamos diante de Ti cada sonho, cada projeto, cada necessidade, cada conta a pagar, cada preocupação, cada decisão, cada lágrima, cada agradecimento, cada pessoa que amamos. Recebe tudo isso, São José, e apresenta aos pés de Jesus. Que Deus envie sobre esta casa uma chuva abundante de bênçãos. Que o Espírito Santo renove a nossa fé. Que a nossa família seja conhecida pela paz, pela honestidade, pela união, pela generosidade e pelo amor. Que todos aqueles que entrarem neste lar sintam a presença de Deus. Que encontrem acolhimento, esperança, palavras de vida, que encontrem luz. São José, permanece conosco. Quando amanhecer, fica conosco. Nunca permitas que esta família se afaste de Jesus. Nunca permitas que o desânimo vença a nossa fé. Nunca permitas que o medo seja maior do que a nossa confiança em Deus. Hoje consagramos a nossa casa ao Teu cuidado. Consagramos a nossa família à Tua proteção. Consagramos o nosso futuro à vontade do Senhor. E acreditamos, com todo o nosso coração, que a Tua poderosa intercessão já está alcançando o nosso lar. Que a paz de Cristo reine entre nós. Que o amor permaneça para sempre. Que a nossa casa seja um lugar de oração, de perdão, de esperança e de milagres. São José, fica na nossa casa, permanece em nossa família, protege-nos todos os dias, nos conduz até Jesus e nunca nos deixe caminhar longe do amor de Deus. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. São José, neste momento abrimos as portas da nossa casa, abrimos as portas do nosso coração. Entra, glorioso guardião da Sagrada Família, com a Tua presença silenciosa, forte, humilde e cheia da graça de Deus. Não permitas que esta casa permaneça a mesma depois desta oração. Que a Tua visita transforme o ambiente, renove a esperança e faça florescer a paz que vem do céu. São José, Tu que protegeste Jesus com todo o amor de um pai, protege também aqueles que moram neste lar. Passa por cada cômodo desta casa, passa pela sala, para que nela nunca falte diálogo, a união e os momentos felizes em família. Passa pela cozinha, para que nunca falte o pão de cada dia, a fartura necessária,
a dignidade do trabalho e a gratidão pelas bênçãos recebidas. Passa pelos quartos, que todo espírito de medo, tristeza, angústia e de perturbação desapareçam agora, em nome de Jesus. Que cada pessoa desta casa durma em paz, acorde fortalecida e caminhe protegida por Deus. São José, olha para a nossa família. Tu conheces as nossas lutas, conheces as lágrimas que escondemos, os medos que ninguém vê, as batalhas travadas em silêncio, as preocupações que carregamos todos os dias. Por isso, pedimos a tua poderosa intercessão. Se existe alguma divisão entre nós, une o nosso coração. Se existe orgulho, ensina-nos a humildade. Se existe mágoa, derrama o perdão. Se existe distanciamento, aproxima-nos novamente. Se existe frieza, acende o fogo do amor. Que nenhuma palavra de ódio permaneça em nossa casa. Que nenhuma ofensa tenha mais força do que o perdão. Que nenhuma discussão destrua aquilo que Deus uniu. São José, guarda os nossos filhos, protege seus pensamentos, seus caminhos, suas amizades. Protege as suas escolhas. Livra-os das más companhias, das armadilhas do mundo, dos vícios, das influências que afastam de Deus e de tudo aquilo que possa roubar a sua paz. Que os nossos filhos cresçam fortes na fé, firmes na verdade e ricos em sabedoria. Abençoa também os pais, dá-lhes paciência quando o cansaço chegar, dá-lhes coragem diante das dificuldades, dá-lhes discernimento para conduzir a família pelos caminhos do Senhor. Que nunca desistam de lutar pelos que amam. São José, abençoa aqueles que sustentam esta família com suas orações silenciosas. Recompensa cada lágrima derramada pelos filhos, pelos netos e por todos aqueles que carregam no coração. Visita também aqueles familiares que estão distantes, os que se afastaram, os que vivem machucados, os que perderam a esperança, aqueles que já não conseguem acreditar que tudo pode mudar. Vai ao encontro deles, leva consolo, leva paz, leva reconciliação. Leva o abraço misericordioso de Deus. São José, coloca tuas mãos sobre as portas desta casa, que por elas entrem apenas pessoas enviadas por Deus, que toda intenção maligna permaneça do lado de fora, que nenhuma inveja encontre espaço, que nenhuma maldade encontre abrigo, que nenhuma palavra de maldição tenha poder sobre a nossa família. Consagramos este lar ao Senhor. Que os anjos do céu façam guarda ao nosso redor, de dia e de noite. Que a luz de Cristo brilhe em cada ambiente. Que toda escuridão desapareça, que toda inquietação seja vencida, que toda tristeza dê lugar à alegria, que toda ansiedade seja substituída pela confiança. São José, intercede por aqueles que enfrentam dificuldades financeiras. Tu conheceste o valor do trabalho. Sabes o que significa lutar diariamente para sustentar uma família. Por isso, abre portas onde hoje só existem paredes. Mostra caminhos onde enxergamos apenas obstáculos. Concede oportunidade. Abençoa o trabalho de nossas mãos. Multiplica os frutos do nosso esforço. Afasta o desemprego, a escassez, toda a injustiça. Que nunca nos falte o necessário para viver com dignidade. E que jamais percamos a fé, enquanto esperamos pelas respostas de Deus. São José, visita aqueles que estão doentes.
Toca seus corpos, fortalece sua alma, remove suas forças. Enche seus corações de esperança. Que onde existir dor, Deus derrame alívio. Onde existir enfermidade, Deus derrame cura, conforme a sua santa vontade. Onde existir desânimo, Deus derrame coragem. Onde existir sofrimento, Deus derrame consolo. São José, faz desta casa uma pequena Nazaré. Que Jesus seja o centro de nossas decisões, que Maria seja a inspiração de nossa ternura, e que a tua presença nos ensine a viver na humildade, na obediência e na confiança absoluta em Deus. Que esta família nunca se acostume a viver sem oração, que nunca falte uma Bíblia aberta, um terço rezado com fé, um coração disposto a perdoar, um sorriso capaz de renovar a esperança. São José, se algum membro desta família está perdido, traga-o de volta. Se alguém está desanimado, levanta-o. Se alguém está chorando escondido, consola-o. Se alguém pensa que não há saída, mostra que Deus continua realizando milagres. Ensina-nos a confiar, mesmo quando não entendemos os planos do Senhor. Ensina-nos a esperar, mesmo quando tudo parece demorado. Ensina-nos a permanecermos fiéis, mesmo em meio às tempestades. Nós entregamos diante de Ti cada sonho, cada projeto, cada necessidade, cada conta a pagar, cada preocupação, cada decisão, cada lágrima, cada agradecimento, cada pessoa que amamos. Recebe tudo isso, São José, e apresenta aos pés de Jesus. Que Deus envie sobre esta casa uma chuva abundante de bênçãos. Que o Espírito Santo renove a nossa fé. Que a nossa família seja conhecida pela paz, pela honestidade, pela união, pela generosidade e pelo amor. Que todos aqueles que entrarem neste lar sintam a presença de Deus, que encontrem acolhimento, esperança, palavras de vida, que encontrem luz. São José, permanece conosco. Quando amanhecer, fica conosco. Nunca permitas que esta família se afaste de Jesus. Nunca permitas que o desânimo vença a nossa fé. Nunca permitas que o medo seja maior do que a nossa confiança em Deus. Hoje consagramos a nossa casa ao Teu cuidado. Consagramos a nossa família à Tua proteção. Consagramos o nosso futuro à vontade do Senhor. E acreditamos, com todo o nosso coração, que a Tua poderosa intercessão já está alcançando o nosso lar. Que a paz de Cristo reine entre nós. Que o amor permaneça para sempre. Que a nossa casa seja um lugar de oração, de perdão, de esperança e de milagres. São José, fica na nossa casa, permanece em nossa família, protege-nos todos os dias, nos conduz até Jesus e nunca nos deixe caminhar longe do amor de Deus. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. São José, neste momento abrimos as portas da nossa casa, abrimos as portas do nosso coração. Entra, glorioso guardião da Sagrada Família, com a tua presença silenciosa, forte, humilde e cheia da graça de Deus. Não permitas que esta casa permaneça a mesma depois desta oração. Que a tua visita transforme o ambiente, renove a esperança e faça florescer a paz que vem do céu. São José, tu que protegeste Jesus com todo o amor de um pai, protege também aqueles que moram neste lar. Passa por cada cômodo desta casa.
Passa pela sala, para que nela nunca falte diálogo, a união e os momentos felizes em família. Passa pela cozinha, para que nunca falte o pão de cada dia, a fartura necessária, a dignidade do trabalho e a gratidão pelas bênçãos recebidas. Passa pelos quartos, que todo espírito de medo, tristeza, angústia e de perturbação desapareçam agora, em nome de Jesus. Que cada pessoa desta casa durma em paz, acorde fortalecida e caminhe protegida por Deus. São José, olha para a nossa família. Tu conheces as nossas lutas, conheces as lágrimas que escondemos, os medos que ninguém vê, as batalhas travadas em silêncio, as preocupações que carregamos todos os dias. Por isso, pedimos a tua poderosa intercessão. Se existe alguma divisão entre nós, une o nosso coração. Se existe orgulho, ensina-nos a humildade. Se existe mágoa, derrama o perdão. Se existe distanciamento, aproxima-nos novamente. Se existe frieza, acende o fogo do amor. Que nenhuma palavra de ódio permaneça em nossa casa. Que nenhuma ofensa tenha mais força do que o perdão. Que nenhuma discussão destrua aquilo que Deus uniu. São José, guarda os nossos filhos, protege seus pensamentos, seus caminhos, suas amizades. Protege as suas escolhas. Livra-os das más companhias, das armadilhas do mundo, dos vícios, das influências que afastam de Deus e de tudo aquilo que possa roubar a sua paz. Que os nossos filhos cresçam fortes na fé, firmes na verdade e ricos em sabedoria. Abençoa também os pais, dá-lhes paciência quando o cansaço chegar, dá-lhes coragem diante das dificuldades, dá-lhes discernimento para conduzir a família pelos caminhos do Senhor. Que nunca desistam de lutar pelos que amam. São José, abençoa aqueles que sustentam esta família com suas orações silenciosas. Recompensa cada lágrima derramada pelos filhos, pelos netos e por todos aqueles que carregam no coração. Visita também aqueles familiares que estão distantes, os que se afastaram, os que vivem machucados, os que perderam a esperança, aqueles que já não conseguem acreditar que tudo pode mudar. Vai ao encontro deles, leva consolo, leva paz, leva reconciliação. Leva o abraço misericordioso de Deus. São José, coloca tuas mãos sobre as portas desta casa, que por elas entrem apenas pessoas enviadas por Deus, que toda intenção maligna permaneça do lado de fora, que nenhuma inveja encontre espaço, que nenhuma maldade encontre abrigo, que nenhuma palavra de maldição tenha poder sobre a nossa família. Consagramos este lar ao Senhor. Que os anjos do céu façam guarda ao nosso redor, de dia e de noite. Que a luz de Cristo brilhe em cada ambiente. Que toda escuridão desapareça, que toda inquietação seja vencida, que toda tristeza dê lugar à alegria, que toda ansiedade seja substituída pela confiança. São José, intercede por aqueles que enfrentam dificuldades financeiras. Tu conheceste o valor do trabalho. Sabes o que significa lutar diariamente para sustentar uma família. Por isso, abre portas onde hoje só existem paredes. Mostra caminhos onde enxergamos apenas obstáculos. Concede oportunidade. Abençoa o trabalho de nossas mãos. Multiplica os frutos do nosso esforço. Afasta o desemprego, a escassez,
toda injustiça, que nunca nos falte o necessário para viver com dignidade e que jamais percamos a fé enquanto esperamos pelas respostas de Deus. São José, visita aqueles que estão doentes, toca seus corpos, fortalece sua alma, remove suas forças, enche seus corações de esperança. Que onde existir dor, Deus derrame alívio. Onde existir enfermidade, Deus derrame cura, conforme a sua santa vontade. Onde existir desânimo, Deus derrame coragem. Onde existir sofrimento, Deus derrame consolo. São José, faz desta casa uma pequena Nazaré. Que Jesus seja o centro de nossas decisões, que Maria seja a inspiração de nossa ternura, e que a Tua presença nos ensine a viver na humildade, na obediência e na confiança absoluta em Deus. Que esta família nunca se acostume a viver sem oração, que nunca falte uma Bíblia aberta, um terço rezado com fé, um coração disposto a perdoar, um sorriso capaz de renovar a esperança. São José, se algum membro desta família está perdido, traga-o de volta. Se alguém está desanimado, levanta-o. Se alguém está chorando escondido, consola-o. Se alguém pensa que não há saída, mostra que Deus continua realizando milagres. Ensina-nos a confiar, mesmo quando não entendemos os planos do Senhor. Ensina-nos a esperar, mesmo quando tudo parece demorado. Ensina-nos a permanecermos fiéis, mesmo em meio às tempestades. Nós entregamos diante de Ti cada sonho, cada projeto, cada necessidade, cada conta a pagar, cada preocupação, cada decisão, cada lágrima, cada agradecimento, cada pessoa que amamos. Recebe tudo isso, São José, e apresenta aos pés de Jesus. Que Deus envie sobre esta casa uma chuva abundante de bênçãos. Que o Espírito Santo renove a nossa fé. Que a nossa família seja conhecida pela paz, pela honestidade, pela união, pela generosidade e pelo amor. Que todos aqueles que entrarem neste lar sintam a presença de Deus, que encontrem acolhimento, esperança, palavras de vida, que encontrem luz. São José, permanece conosco. Quando amanhecer, fica conosco. Nunca permitas que esta família se afaste de Jesus. Nunca permitas que o desânimo vença a nossa fé. Nunca permitas que o medo seja maior do que a nossa confiança em Deus. Hoje consagramos a nossa casa ao Teu cuidado. Consagramos a nossa família à Tua proteção. Consagramos o nosso futuro à vontade do Senhor. E acreditamos, com todo o nosso coração, que a Tua poderosa intercessão já está alcançando o nosso lar. Que a paz de Cristo reine entre nós. Que o amor permaneça para sempre. Que a nossa casa seja um lugar de oração, de perdão, de esperança e de milagres. São José, fica na nossa casa, permanece em nossa família, protege-nos todos os dias, nos conduz até Jesus e nunca nos deixe caminhar longe do amor de Deus. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. São José, neste momento abrimos as portas da nossa casa, abrimos as portas do nosso coração. Entra, glorioso guardião da Sagrada Família, com a Tua presença silenciosa, forte, humilde e cheia da graça de Deus. Não permitas que esta casa permaneça a mesma depois desta oração. Que a Tua visita transforme o ambiente,
renove a esperança e faça florescer a paz que vem do céu. São José, tu que protegeste Jesus com todo o amor de um pai, protege também aqueles que moram neste lar. Passa por cada cômodo desta casa, passa pela sala, para que nela nunca falte diálogo, a união e os momentos felizes em família. Passa pela cozinha, para que nunca falte o pão de cada dia, a fartura necessária, a dignidade do trabalho e a gratidão pelas bênçãos recebidas. Passa pelos quartos, que todo espírito de medo, tristeza, angústia e de perturbação desapareçam agora, em nome de Jesus. Que cada pessoa desta casa durma em paz, acorde fortalecida e caminhe protegida por Deus. São José, olha para a nossa família. Tu conheces as nossas lutas, conheces as lágrimas que escondemos, os medos que ninguém vê, as batalhas travadas em silêncio, as preocupações que carregamos todos os dias. Por isso, pedimos a tua poderosa intercessão. Se existe alguma divisão entre nós, une o nosso coração. Se existe orgulho, ensina-nos a humildade. Se existe mágoa, derrama o perdão. Se existe distanciamento, aproxima-nos novamente. Se existe frieza, acende o fogo do amor. Que nenhuma palavra de ódio permaneça em nossa casa. Que nenhuma ofensa tenha mais força do que o perdão. Que nenhuma discussão destrua aquilo que Deus uniu. São José, guarda os nossos filhos, protege seus pensamentos, seus caminhos, suas amizades, protege as suas escolhas, livra-os das más companhias, das armadilhas do mundo, dos vícios, das influências que afastam de Deus e de tudo aquilo que possa roubar a sua paz. Que os nossos filhos cresçam fortes na fé, firmes na verdade e ricos em sabedoria. Abençoa também os pais, dá-lhes paciência quando o cansaço chegar, dá-lhes coragem diante das dificuldades, dá-lhes discernimento para conduzir a família pelos caminhos do Senhor. Que nunca desistam de lutar pelos que amam. São José, abençoa aqueles que sustentam esta família com suas orações silenciosas. Recompensa cada lágrima derramada pelos filhos, pelos netos e por todos aqueles que carregam no coração. Visita também aqueles familiares que estão distantes, os que se afastaram, os que vivem machucados, os que perderam a esperança, aqueles que já não conseguem acreditar que tudo pode mudar. Vai ao encontro deles, leva consolo, leva paz, leva reconciliação. Leva o abraço misericordioso de Deus. São José, coloca tuas mãos sobre as portas desta casa, que por elas entrem apenas pessoas enviadas por Deus, que toda intenção maligna permaneça do lado de fora, que nenhuma inveja encontre espaço, que nenhuma maldade encontre abrigo, que nenhuma palavra de maldição tenha poder sobre a nossa família. Consagramos este lar ao Senhor, que os anjos do céu façam guarda ao nosso redor, de dia e de noite, que a luz de Cristo brilhe em cada ambiente, que toda escuridão desapareça, que toda inquietação seja vencida, que toda tristeza dê lugar à alegria, que toda ansiedade seja substituída pela confiança. São José, intercede por aqueles que enfrentam dificuldades financeiras. Tu conheceste o valor do trabalho. Sabes o que significa lutar diariamente para sustentar uma família. Por isso,
Abre portas onde hoje só existem paredes. Mostra caminhos onde enxergamos apenas obstáculos. Concede oportunidade. Abençoa o trabalho de nossas mãos. Multiplica os frutos do nosso esforço. Afasta o desemprego, a escassez, toda a injustiça. Que nunca nos falte o necessário para viver com dignidade. E que jamais percamos a fé, enquanto esperamos pelas respostas de Deus. São José, visita aqueles que estão doentes, toca seus corpos, fortalece sua alma, remove suas forças, enche seus corações de esperança. Que onde existir dor, Deus derrame alívio. Onde existir enfermidade, Deus derrame cura, conforme a sua santa vontade. Onde existir desânimo, Deus derrame coragem. Onde existir sofrimento, Deus derrame consolo. São José, faz desta casa uma pequena Nazaré. Que Jesus seja o centro de nossas decisões, que Maria seja a inspiração de nossa ternura, e que a Tua presença nos ensine a viver na humildade, na obediência e na confiança absoluta em Deus. Que esta família nunca se acostume a viver sem oração. Que nunca falte uma Bíblia aberta, um terço rezado com fé, um coração disposto a perdoar, um sorriso capaz de renovar a esperança. São José, se algum membro desta família está perdido, traga-o de volta. Se alguém está desanimado, levanta-o. Se alguém está chorando escondido, consola-o. Se alguém pensa que não há saída, mostra que Deus continua realizando milagres. Ensina-nos a confiar, mesmo quando não entendemos os planos do Senhor. Ensina-nos a esperar, mesmo quando tudo parece demorado. Ensina-nos a permanecermos fiéis, mesmo em meio às tempestades. Nós entregamos diante de Ti cada sonho, cada projeto, cada necessidade, cada conta a pagar, cada preocupação, cada decisão, cada lágrima, cada agradecimento, cada pessoa que amamos. Recebe tudo isso, São José, e apresenta aos pés de Jesus. Que Deus envie sobre esta casa uma chuva abundante de bênçãos. Que o Espírito Santo renove a nossa fé. Que a nossa família seja conhecida pela paz, pela honestidade, pela união, pela generosidade e pelo amor. Que todos aqueles que entrarem neste lar sintam a presença de Deus, que encontrem acolhimento, esperança, palavras de vida, que encontrem luz. São José, permanece conosco. Quando amanhecer, fica conosco. Nunca permitas que esta família se afaste de Jesus. Nunca permitas que o desânimo vença a nossa fé. Nunca permitas que o medo seja maior do que a nossa confiança em Deus. Hoje consagramos a nossa casa ao Teu cuidado. Consagramos a nossa família à Tua proteção. Consagramos o nosso futuro à vontade do Senhor. E acreditamos, com todo o nosso coração, que a Tua poderosa intercessão já está alcançando o nosso lar. Que a paz de Cristo reine entre nós. Que o amor permaneça para sempre. Que a nossa casa seja um lugar de oração, de perdão, de esperança e de milagres. São José, fica na nossa casa, permanece em nossa família, protege-nos todos os dias, nos conduz até Jesus e nunca nos deixe caminhar longe do amor de Deus. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. São José, neste momento abrimos as portas da nossa casa. Abrimos as portas do nosso coração.
Entra, glorioso guardião da Sagrada Família, com a tua presença silenciosa, forte, humilde e cheia da graça de Deus. Não permitas que esta casa permaneça a mesma depois desta oração. Que a tua visita transforme o ambiente, renove a esperança e faça florescer a paz que vem do céu. São José, tu que protegeste Jesus com todo o amor de um pai, protege também aqueles que moram neste lar. Passa por cada cômodo desta casa, passa pela sala, para que nela nunca falte diálogo, a união e os momentos felizes em família. Passa pela cozinha, para que nunca falte o pão de cada dia, a fartura necessária, a dignidade do trabalho e a gratidão pelas bênçãos recebidas. Passa pelos quartos, que todo espírito de medo, tristeza, angústia e de perturbação desapareçam agora, em nome de Jesus. Que cada pessoa desta casa durma em paz, acorde fortalecida e caminhe protegida por Deus. São José, olha para a nossa família. Tu conheces as nossas lutas, conheces as lágrimas que escondemos, os medos que ninguém vê, as batalhas travadas em silêncio, as preocupações que carregamos todos os dias. Por isso, pedimos a tua poderosa intercessão. Se existe alguma divisão entre nós, une o nosso coração. Se existe orgulho, ensina-nos a humildade. Se existe mágoa, derrama o perdão. Se existe distanciamento, aproxima-nos novamente. Se existe frieza, acende o fogo do amor. Que nenhuma palavra de ódio permaneça em nossa casa. Que nenhuma ofensa tenha mais força do que o perdão. Que nenhuma discussão destrua aquilo que Deus uniu. São José, guarda os nossos filhos, protege seus pensamentos, seus caminhos, suas amizades. Protege as suas escolhas. Livra-os das más companhias, das armadilhas do mundo, dos vícios, das influências que afastam de Deus e de tudo aquilo que possa roubar a sua paz. Que os nossos filhos cresçam fortes na fé, firmes na verdade e ricos em sabedoria. Abençoa também os pais, dá-lhes paciência quando o cansaço chegar, dá-lhes coragem diante das dificuldades, dá-lhes discernimento para conduzir a família pelos caminhos do Senhor. Que nunca desistam de lutar pelos que amam. São José, abençoa aqueles que sustentam esta família com suas orações silenciosas. Recompensa cada lágrima derramada pelos filhos, pelos netos e por todos aqueles que carregam no coração. Visita também aqueles familiares que estão distantes, os que se afastaram, os que vivem machucados, os que perderam a esperança, aqueles que já não conseguem acreditar que tudo pode mudar. Vai ao encontro deles, leva consolo, leva paz, leva reconciliação. Leva o abraço misericordioso de Deus. São José, coloca tuas mãos sobre as portas desta casa, que por elas entrem apenas pessoas enviadas por Deus, que toda intenção maligna permaneça do lado de fora, que nenhuma inveja encontre espaço, que nenhuma maldade encontre abrigo, que nenhuma palavra de maldição tenha poder sobre a nossa família. Consagramos este lar ao Senhor. Que os anjos do céu façam guarda ao nosso redor, de dia e de noite. Que a luz de Cristo brilhe em cada ambiente. Que toda escuridão desapareça, que toda inquietação seja vencida, que toda tristeza dê lugar à alegria, que toda ansiedade seja substituída pela confiança.
São José, intercede por aqueles que enfrentam dificuldades financeiras. Tu conheceste o valor do trabalho. Sabes o que significa lutar diariamente para sustentar uma família. Por isso, abre portas onde hoje só existem paredes. Mostra caminhos onde enxergamos apenas obstáculos. Concede oportunidade. Abençoa o trabalho de nossas mãos. Multiplica os frutos do nosso esforço. Afasta o desemprego, a escassez, toda a injustiça. Que nunca nos falte o necessário para viver com dignidade. E que jamais percamos a fé, enquanto esperamos pelas respostas de Deus. São José, visita aqueles que estão doentes. Toca seus corpos, fortalece sua alma, remove suas forças. Enche seus corações de esperança. Que onde existir dor, Deus derrame alívio. Onde existir enfermidade, Deus derrame cura, conforme a sua santa vontade. Onde existir desânimo, Deus derrame coragem. Onde existir sofrimento, Deus derrame consolo. São José, faz desta casa uma pequena Nazaré. Que Jesus seja o centro de nossas decisões. Que Maria seja a inspiração de nossa ternura. E que a Tua presença nos ensine a viver na humildade, na obediência e na confiança absoluta em Deus. Que esta família nunca se acostume a viver sem oração. Que nunca falte uma Bíblia aberta, um terço rezado com fé, um coração disposto a perdoar, um sorriso capaz de renovar a esperança. São José, se algum membro desta família está perdido, traga-o de volta. Se alguém está desanimado, levanta-o. Se alguém está chorando escondido, consola-o. Se alguém pensa que não há saída, mostra que Deus continua realizando milagres. Ensina-nos a confiar, mesmo quando não entendemos os planos do Senhor. Ensina-nos a esperar, mesmo quando tudo parece demorado. Ensina-nos a permanecermos fiéis, mesmo em meio às tempestades. Nós entregamos diante de Ti cada sonho, cada projeto, cada necessidade, cada conta a pagar, cada preocupação, cada decisão, cada lágrima, cada agradecimento, cada pessoa que amamos. Recebe tudo isso, São José, e apresenta aos pés de Jesus. Que Deus envie sobre esta casa uma chuva abundante de bênçãos. Que o Espírito Santo renove a nossa fé. Que a nossa família seja conhecida pela paz, pela honestidade, pela união, pela generosidade e pelo amor. Que todos aqueles que entrarem neste lar sintam a presença de Deus, que encontrem acolhimento, esperança, palavras de vida, que encontrem luz. São José, permanece conosco. Quando amanhecer, fica conosco. Nunca permitas que esta família se afaste de Jesus. Nunca permitas que o desânimo vença a nossa fé. Nunca permitas que o medo seja maior do que a nossa confiança em Deus. Hoje consagramos a nossa casa ao Teu cuidado. Consagramos a nossa família à Tua proteção. Consagramos o nosso futuro à vontade do Senhor. E acreditamos, com todo o nosso coração, que a Tua poderosa intercessão já está alcançando o nosso lar. Que a paz de Cristo reine entre nós. Que o amor permaneça para sempre. Que a nossa casa seja um lugar de oração, de perdão, de esperança e de milagres. São José, fica na nossa casa, permanece em nossa família, protege-nos todos os dias, nos conduz até Jesus e nunca nos deixe caminhar longe do amor de Deus.
Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Se essa oração tocou o seu coração, é sinal de que São José já está agindo na sua vida. Creia, o milagre já começou. Agora, leve essa bênção para mais pessoas. Inscreva-se aqui no canal para continuar recebendo orações poderosas. Clique no botão curtir para mostrar que você acredita no poder da oração. Compartilhe essa oração com alguém que esteja precisando de uma resposta urgente, de um milagre inesperado. Você pode ser o instrumento que Deus vai usar para transformar a vida de alguém. E nunca se esqueça, com São José, o impossível acontece. Que Deus te abençoe poderosamente, te envolva com paz, te levante com força e faça florescer o milagre que você tanto espera. Em nome de Jesus e sob a intercessão de São José. Amém. E até a próxima oração milagrosa.